Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui para o segundo vídeo do dia no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos, eu peço a vocês que não se esqueçam de deixarem o seu gostei, porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. E a nossa família vai estar cada vez maior. Então, conto demais com o apoio de cada um de vocês aí de casa. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, o comentarista Rodrigo Campelo, que trabalha na Sport TV, fez alguns questionamentos sobre a situação do Cruzeiro, mais precisamente sobre a situação da SAF. E o próprio Rodrigo Campelo fez diversas críticas, e eu vou citar aqui para vocês. Olha só, o jornalista Rodrigo Campelo, especializado em negócios do esporte, em participação no programa Redação Sport TV, comentou sobre o modelo de clube-empresa que as equipes brasileiras estão querendo implementar. Ele citou diretamente o caso do Cruzeiro. Capello questionou o modelo aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube, onde a ideia é que o Cruzeiro venda 49% das ações e os outros 51% continuarão a pertencer aos conselheiros da Raposa. Olha só as palavras dele, abre aspas. O Conselho aprovou que pode ter a SAF, só que a SAF ela só pode vender 49% das ações. 51% tem que continuar com a Associação Cruzeiro Esporte Clube e eles colocam isso como uma trava de segurança. A gente quer o dinheiro, mas a gente não quer perder o clube. Muito bonito. Qual é o investidor que vai aceitar isso? Palavras do jornalista. Agora eu vou falar para ele. Cara, segundo o pessoal da XP, que já sabe os moldes de como vai funcionar o Cruzeiro, tem mais ou menos ali uns 20 interessados. Você falando aí quem é que vai aceitar isso, tem no mínimo 20 interessados em colocar dinheiro no Cruzeiro. E quando você fala dessa trava de segurança, é claro, você acha que o Cruzeiro vai colocar mais de 100 anos de história na mão de um desconhecido sem ter nenhum tipo de trava de segurança? Sabemos que é a única solução do Cruzeiro, mas também colocar para que o possível investidor possa trocar o Cruzeiro de lugar, possa trocar o Cruzeiro de estádio, possa ter em suas mãos a posse da Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2. Me fala, é muito melhor você ter essa trava de segurança, mantendo as origens do Cruzeiro. O jornalista ainda cita a conversa que teve com o Pedro Mesquita, da XP Investimentos, onde ele tentou explicar que quem comprar terá o controle total da empresa. Palavras dele, abre aspas. Aí eu conversei com o Pedro Mesquita da XP e ele disse: não, vai vender 49%, mas o controle da empresa vai ficar com estes 49%, vai ficar com este dono. Mesmo sem ter a maioria das ações, ele vai continuar sendo dono do clube, entende? Então eles estão tentando achar um jeito de concatenar estes interesses, em que os atuais donos, que são os sócios e conselheiros, não querem sair. E os novos donos, eles só vão querer entrar se eles estiverem autonomia. E eu não estou entendendo por que o questionamento do Rodrigo Campelo, porque é exatamente o que vai acontecer. Os donos dos 49% será em relação ao futebol. Os 51% não terá nada a ver com o futebol do Cruzeiro, terá com a marca Cruzeiro, terá com o que o Cruzeiro tem de patrimônio. Barro Preto, Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2. O Cruzeiro tem muito patrimônio e esses porcentagem vai ficar nos 51%. Os 49% vai ficar apenas no futebol. Então a pessoa que assumir o futebol terá sim 100% de autonomia dentro do futebol do Cruzeiro. Rodrigo Campelo ainda questiona as críticas que recebeu dos torcedores após criticar este modelo aprovado pelo Conselho Deliberativo do Cruzeiro e questiona por que o torcedor não fez uma campanha para tirar o clube da mão do conselheiro e do associado. Rodrigo, sinceramente, você acha que a torcida do Cruzeiro não tentou? Você acha que a torcida do Cruzeiro nunca protestou contra as pessoas que estão lá dentro do Cruzeiro? Então acorda, porque a torcida já fez de tudo para tirar estes incompetentes de dentro do Cruzeiro. Olha só as palavras dele, abre aspas. Então, torcedor, em vez de ficar bravo comigo, que estou alertando os problemas, porque vocês não fazem uma campanha, sei lá,
Venda o clube inteiro. Tira das mãos dos conselheiros, do associado do Cruzeiro, do Botafogo, disse o jornalista. E eu falo para vocês, se tirar da mão dos conselheiros, aí sim o investidor vai poder fazer o que quiser com o Cruzeiro. Ah, eu quero que o Cruzeiro vá para a Inglaterra. Ele vai levar. Ah, eu quero que o Cruzeiro saia de Belo Horizonte. Ele vai levar. Ah, eu quero trocar o nome do Cruzeiro. A partir de agora o Cruzeiro se chama Fênix Azul. Ele vai poder fazer isso. Então eu gosto mais do modelo onde a parte Cruzeiro Esporte Clube tem 51%, até porque lá tem algumas travas que vai manter as origens do Cruzeiro. Ou seja, vamos continuar Cruzeiro, vamos continuar em Belo Horizonte e ninguém vai mudar a identificação que a torcida tem com este clube. Então eu prefiro que ele tenha 49%, que é referente ao futebol. Aí ele vai fazer o que quiser, mandar e desmandar. Agora, sobre mudar nome, sobre o patrimônio do clube, isso tem que ficar com a instituição Cruzeiro. E quando ele fala quando é que vai tirar estas pessoas, eu também espero o mais rápido possível que essas pessoas sejam tiradas do Cruzeiro. Mas dar 100% para o investidor não é a solução perfeita neste momento. O treinador do Cruzeiro teve reunião com algumas pessoas recentemente, primeiro com o pessoal da Máfia Azul e depois também com o Zezé Perrella e também o Alvimar Perrella. Eu vou colocar na tela as duas imagens para vocês. Primeiro, da reunião que ele teve com o Zezé Perrella, e quem divulgou foi o próprio Zezé. Isso mesmo, ele colocou nas suas redes sociais com a seguinte legenda: relembrando o ano de 2003, que foi aquele ano glorioso onde o Cruzeiro conquistou a tríplice coroa. Realmente tenho muitas saudades daquela época. Renato, isso significa que o Alvimar Perrella também estava lá? Não era o Alvimar que era cogitado para ser CEO do Cruzeiro? Sim, alguns até mesmo falaram desta possibilidade, de ser CEO, de ser vice-presidente do Cruzeiro, mas o próprio Alvimar Perrella concedeu entrevistas recentes ao pessoal do Tempo e ele mesmo falou que está descartada esta possibilidade, até porque o dono do Cruzeiro não teria interesse em encontrar com o Alvimar Perrella. Só que quando ele fala isso, fica parecendo que o Cruzeiro já tem um dono. Foi até falado algumas especulações, mas de concreto mesmo nada foi divulgado. E Renato, e sobre a reunião que ele teve com o pessoal da Máfia Azul? Isso mesmo, o próprio pessoal da Máfia Azul divulgou no seu Instagram com a seguinte legenda: na data de hoje, nós da Máfia Azul, através de alguns representantes da torcida, estivemos na Toca Raposa 2 para conversar olho a olho com o treinador Vanderlei Luxemburgo. Na nossa conversa, ele nos antecipou que permanecerá para o próximo ano e que todos estão empenhados em tirar o Cruzeiro desta situação. Eu vou até dar uma pausa aqui nas palavras que o pessoal da Máfia Azul colocou. Ele mesmo falou: estou garantido para o próximo ano, mas não é garantia de ninguém ficar para o próximo ano, até porque quem entrar no Cruzeiro vai ter 100% de autonomia. Ou seja, se ele quiser ou não o Vanderlei Luxemburgo, só o tempo nos dirá. Continuando as palavras, Luxemburgo nos pediu apoio incondicional ao clube nestes últimos jogos do campeonato. Em nossa conversa, todos os nossos questionamentos foram respondidos. Um deles foi a relação aos salários e foi nos passado que os mesmos se encontram em dia. Depois de mais de 2 horas de conversa, a Máfia Azul entendeu que o momento é de apoio ao grupo de jogadores nesta reta final de campeonato, mesmo sabendo que muitos não têm a mínima condição de vestir a camisa do nosso clube. Entendemos que o momento não é bom. Nosso sentimento é igual ao de todo cruzeirense neste momento, mas precisamos do apoio de todos os torcedores neste momento. Só nós, torcedores, que podemos tirar o clube desta situação. Galera, o pessoal da Máfia Azul falou tudo, só nós, porque se depender só desses jogadores, o Cruzeiro vai parar na 3ª, 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, porque sabemos que o elenco do Cruzeiro é fraquíssimo sim, doa quem doer, o elenco do Cruzeiro é muito fraco, muito mal planejado, mas a torcida do Cruzeiro vai tentar de tudo do impossível e também do possível para conseguir que o Cruzeiro continue na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Achei muito bacana o gesto do Vanderlei estando perto da torcida, aceitando receber o pessoal da Máfia Azul e explicando a situação. E eles têm totalmente razão. Se for para chutar o pau da barraca, você já joga o Cruzeiro diretamente para a 3ª divisão. Se a torcida apoiar, o Cruzeiro tem chances de continuar na 2ª. O nosso objetivo não está concluído ainda e vai ter emoção até a última rodada deste Campeonato Brasileiro. Seguinte, nação, durante esta tarde, o jornalista Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia, pegou todo mundo de surpresa ao noticiar que 3 jogadores do Cruzeiro testaram positivo e já começaram o isolamento social.
Renato, de quem você está falando? Primeiro, Eduardo Brock. Segundo, atacante Rafael Sobis. E terceiro, atacante Bruno José, que vai ser desfalque também para o próximo jogo. Só que tem um porém. Renato, qual porém é este? Segundo o próprio jornalista Samuel Venâncio, os jogadores vão realizar o exame novamente. Muitas vezes a gente já viu aquele famoso falso positivo. Você vai lá, faz o teste, dá positivo, faz um segundo teste, dá negativo, faz um terceiro teste, também dá negativo. Então, por isso, muito em breve estes jogadores vão refazer o teste para saber se estão mesmo ou não com positivo. Agora vamos aguardar, até porque se o Brock não for para o jogo, nós teremos na dupla de zaga Rodolfo e também o zagueiro Ramon. E é muito interessante um ponto, qual, Renato? Quem vai ser a terceira opção que o Cruzeiro vai utilizar no banco de reservas? Provavelmente o Joseph pode voltar a ser relacionado. Mas, Renato, não é muito melhor dar oportunidade para os garotos das categorias de base? Sim, é muito melhor. Mas a informação que o pessoal do Diário Celeste trouxe para nós é de que o Cruzeiro deu uma folga para os garotos das categorias de base depois do término do Campeonato Mineiro e muitos deles nem sequer estão em Belo Horizonte. Na minha opinião, não seria grande empecilho. Imagina, você está em casa, mesmo que seja longe, e fala: olha, aqui é o Vanderlei, estou precisando de você para o próximo jogo. Você pode se disponibilizar a voltar para Belo Horizonte o mais rápido possível? Você acha que um garoto das categorias de base vai recusar esta possibilidade? Muitos deles até mesmo de estrear como atleta profissional? Claro que não vai, mesmo que muitos não estejam em Belo Horizonte neste momento. Agora vamos aguardar os jogadores refazerem um segundo teste, até porque muitos deles são desfalques importantes, principalmente o Brock, que é titular, e também o Bruno José. O Sobis não é tão utilizado assim, então não será um grande desfalque, podemos dizer. Mas desejamos melhoras para estes três jogadores e que no segundo teste dê negativo e que tudo não tenha passado de apenas um grande susto para a torcida, porque já estamos em uma situação muito difícil. Ainda coloca o Cruzeiro desfalcado com os jogadores que são titulares, aí complica cada vez mais e mais. A zica dentro do Cruzeiro só cresce a cada dia que se passa. E o risco da terceira divisão também. Mas acredito em uma reação do Cruzeiro e que a gente possa ficar na segunda divisão. Até porque precisamos da segunda divisão para a chegada de um novo investidor. Não acredito que o investimento seja tão alto assim se o Cruzeiro estiver na terceira divisão. Vamos lá, nação, vamos manter de pé, porque a nossa batalha na temporada de 2021 ainda não acabou. Seguinte, nação, agora há pouco trouxe para vocês a atualização sobre os 3 jogadores que poderiam ser desfalques do Cruzeiro. E ainda falei que outros testes poderiam ser feitos, até porque já vi diversas vezes testes, falsos. Como assim, Renato? É feito o teste, mas por algum motivo cai lá que o teste deu positivo ou até mesmo negativo. E desta vez parece não ter sido diferente. Por quê? Porque o Cruzeiro divulgou que teve alguns testes inconclusivos. Os primeiros 3 testes que fizeram com estes 3 jogadores deram positivo. O segundo teste que fizeram com estes 3 jogadores deram negativo. E o Cruzeiro de hoje para amanhã deve fazer outra bateria de testes, a terceira, para saber se eles estão ou não em definitivo. Agora vamos aguardar, até porque esses jogadores seriam importantíssimos para a próxima rodada do Cruzeiro. E a gente espera que nada de mal tenha acontecido com eles, até porque, mesmo que não sejam os meus preferidos, se já tá ruim com eles, imagina sem eles na posição. Se já tá ruim com os titulares, imagina com os reservas destes caras aí. Então é bom que eles estejam à disposição do Cruzeiro no próximo jogo. Vou torcer demais para que isso aconteça. Então é isso, nação celeste. Desde já agradeço a cada um de vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. E claro, se ainda não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, o convite está feito, até porque o conteúdo por lá é feito para vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!